Olá pessoal, você está insatisfeito com as religiões? Com a sua religião? Ou com todas as religiões que já tenha praticado na vida? Por quê? Eu sei por quê. E exatamente por isso, e porque as pessoas me perguntam muito como é a minha prática, o que é nova espiritualidade, da qual eu falo muito nos meus vídeos, eu resolvi criar essa aula didática mesmo, porque apresenta esses princípios de modo didático, bem, digamos, mastigadinhos para vocês, de forma que sirva não só para vocês, mas como para outras pessoas, para quem vocês queiram dizer que é isso o que vocês sentem que é espiritualidade. Claro, apenas no caso de que o que eu vou colocar aqui realmente encontre eco no coração de vocês e seja o que vocês realmente imaginam que é a nova espiritualidade. E eu sei que tem gente assim, muita gente mesmo. É exatamente esse o objetivo dessa aula, e é uma aula, gente. É uma aula que vai dar princípio, meio e fim desse processo para vocês entenderem, né? Para vocês conseguirem, inclusive, explicar para as pessoas o que é que vocês imaginam numa espiritualidade que é diferente da religião. Ok? Esse vai ser o objetivo desse nosso vídeo hoje aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que seria, né, o material, que na verdade ele é um desenvolvimento de cursos e até de livros que eu vou preparando, e de vez em quando eu gosto de apresentar aqui em vídeos, porque é uma forma de mostrar para vocês o que está, né, sendo programado para os próximos momentos. Então eu vou me colocar em tamanho menor aqui, para que fique mais fácil vocês acompanharem isso que está aí. Então, nova espiritualidade, aula didática para quem está insatisfeito com a religião. Muitos que me acompanham na verdade, mas que às vezes a gente não sabe como concatenar isso tudo, né? E então nós vamos apresentando algumas dessas coisas para vocês. Vamos começar falando do óbvio, né? Se nós queremos dizer que estamos insatisfeitos com a religião, temos que definir o que é religião e o que ela não seja, então, para dizer por que não estamos satisfeitos com ela. Então, vamos ver aqui quais são as principais características de uma religião. Bom, primeiro, religião é um fenômeno social, mas também é cultural e também espiritual. Social, né, tem a ver com as sociedades, as muitas etnias, os muitos povos ao longo do tempo. Cultural, porque muda de acordo com cada lugar, pessoa, etnia ao longo do tempo. Mas também é espiritual por sua proposta mais óbvia, né, de nos colocar em conexão com um mundo invisível, e aí tem as várias implicações que eu vou falar aqui para vocês. E ele desempenha um papel central nas nossas vidas desde muito tempo, desde a pré-história, muito provavelmente, né, esse fenômeno chamado religião. Mas para que uma prática, ou um sistema, digamos assim, porque é isso que elas são, seja considerado uma religião, tem algumas características que nós temos que observar. Começando então pelo sistema de crenças. Ele é um conjunto de ideias, gente, de princípios que explicam o propósito da vida, a natureza do universo, a existência do sagrado e o papel do ser humano no cosmos, ou pelo menos propõe a ser uma explicação mais ou menos completa disso. Ele pretende dar todas as respostas, como dizia um antigo mestre budista meu. E o que essas crenças, né, esses sistemas de crenças podem incluir nas religiões? Não quer dizer que tem que ter tudo em todas, né? Cosmogonias, ou seja, explicações sobre a origem do mundo e da vida. Então, para alguns, né, como o sistema abraâmico, o mundo tem o que? 7.000 anos. Para os indianos tem um número incontável de bilhões ou trilhões de anos, e é cíclico, inclusive, né, vai renascendo e sendo destruído, e renasce, destrói, renasce e destrói. Ou seja, duas visões cosmogônicas bem diferentes, né? A vida é a mesma coisa. Também tem as escatologias, que são as teorias sobre o fim do mundo ou o destino final da humanidade, que são cíclicas, né, em práticas indianas, e são definitivas, lineares nas práticas ocidentais, especialmente abraâmicas. Tipo, terminou, está terminado, né, gente? E outra questão são os seres ou as forças transcendentais, como deuses, espíritos ou energias. Isso tem, geralmente, nas
religiões. O segundo ponto é a experiência espiritual ou transcendental em si, né, que a religião proporciona, né, e que vão além da nossa realidade do dia a dia. Então isso inclui duas coisas principais: os estados de êxtase, iluminação ou conexão com o divino, e isso tem várias delas, e as práticas meditativas ou os rituais que ampliam a percepção do sagrado. E aí essas experiências elas podem ser tanto individuais quanto coletivas. Um terceiro fator que tem muito a ver com o que é uma religião, obviamente, né, é a ritualística. Não temos como escapar dela aí. Que são práticas formais, né, que simbolizam ou celebram aspectos sagrados da religião. Eu digo muitas vezes que um ritual, né, para quase que independentemente da religião, ele procura representar o universo ideal, o mundo ideal daquele crente, daquela pessoa que acredita, né. Então, a forma como o ritual é feito, segundo cada religião, é o seu universo idealizado. E tudo que é idealizado já é problemático, né, gente? Por ser dual e ser ilusório. Mas basicamente é isso, é um universo idealizado que é usado como uma forma de conversão, né, ou até de controle nas religiões ocidentais, e nas orientais é usado como uma forma de controle mental mesmo, de trabalho da mente, como nas meditações budistas, as visualizações, as criações na mente, né? Tudo isso faz parte. Então, o que faz parte dessa ritualística? Três coisas importantes: as orações, meditações, cantos, danças ou peregrinações. Tudo isso faz parte desse escopo. Outro, cerimônias, como batismos, casamentos, funerais. Então, celebram essas passagens da vida, né, os vários tipos de passagens da vida. Né. Por fim, as festividades cíclicas baseadas em eventos naturais ou mitológicos. Todas têm isso. Quarto ponto é o código moral ou ético. Então, as religiões elas estabelecem regras de conduta para orientar o comportamento, né, dos adeptos. Quais seriam esses aí? Primeiro, valores éticos mais ou menos universais, né, digamos assim. Amor, praticamente todas falam em amor. Compaixão, honestidade, embora seus fiéis insistam em distorcer tudo isso, né? Amor só para os meus, compaixão só para os próximos, honestidade só conosco e os outros aí não, né? Isso é um problema bem sério. Mas uma outra coisa do código moral ético das religiões são as proibições específicas, como os tabus, inclusive os alimentares, né? As regras de pureza, comportamentos que são condenados, inclusive aqueles pelos quais nós lutamos pelos direitos, né? Como os LGBT, as mulheres e assim por diante. Esses códigos podem ser vistos como divinamente inspirados ou como parte da tradição religiosa. Tem isso também. O outro elemento é a comunidade de fiéis que a religião tem. Então ela costuma reunir seguidores, né, que compartilham crenças, valores, práticas. E aí ela pode ser de duas formas: formal ou informal. Então, a comunidade formal é organizada em igrejas, templos ou outras instituições, e a informal é composta por grupos que se encontram ocasionalmente. A interação social entre os fiéis fortalece a identidade religiosa e os vínculos comunitários. O sexto ponto são os textos ou as tradições sagradas, né, das religiões. Quase todas possuem registros escritos ou orais que servem como base para a doutrina, né? Como, por exemplo, no caso de escrituras, a Bíblia, o Alcorão, a Torá, os Vedas, o Zendavesta, o livro de Mormon, aí tem tantas opções. Nem todas possuem isso, né? Mas outras possuem pelo menos as mitologias, ou histórias que explicam os mistérios da existência, né? Esses textos são interpretados por líderes ou especialistas religiosos, né? No caso de religiões africanas, né, principalmente as da Nigéria, é bem comum se ter os contos ou os itãs que falam dos orixás e são uma forma de ensinar a religião também. Não são textos sagrados, até porque eles são orais, não são escritos, mas é uma forma, através da mitologia, de dar ensinamentos também. O sétimo aspecto é a dimensão institucional. E isso é o que transforma uma religião em religião, basicamente mesmo, né? Que então a religião muitas vezes se organiza de modo institucional, com hierarquias, líderes espirituais e locais sagrados. Então, no caso, por exemplo, sacerdotes, pastores, monges, irmãs, rabinos, aí vai ter todo tipo, né? Lamas, roches e aí vai. E também as instituições, como igrejas, mesquitas, sinagogas ou mosteiros, né? Centros, se vocês quiserem também. Tem tantas opções aí, né?
Essa estrutura garante o quê? A continuidade da prática religiosa e a transmissão das tradições. Então é um lugar para isso, geralmente. O oitavo e último ponto, né, que eu escolhi aqui é a relação com o sagrado. Aí tem a ver a questão mais profunda da espiritualidade das religiões. Né? A religião estabelece uma ligação entre o ser humano e o sagrado que pode ser visto de duas formas. Aí. Através de divindades, sejam pessoais ou impessoais, e forças universais ou princípios cósmicos. E essa relação é mediada por práticas, devoção e fé. Uma divindade pessoal, como eu digo, para explicar assim rapidinho para as pessoas, é uma divindade que desce, que interfere no mundo, como o caso de, né, supostamente de Jesus no cristianismo, que né, para o cristianismo a rigor seria o próprio Deus interferindo no mundo. Formas mais impessoais, eu diria o Brahman da Advaita Vedanta, uma parte do hinduísmo, né, que não considera um Deus que interfere no mundo dessa forma. Então são várias possibilidades aí. E as forças universais ou princípios cósmicos, aí varia também de religião para religião, podem ser princípios, podem ser entidades específicas que representam esses princípios, aí pode ter muita coisa. Então essas características não precisam todas estar presentes para que uma prática seja considerada uma religião, não. Mas a combinação ajuda a identificar sistemas religiosos e vamos assim distinguindo esses de outros fenômenos que poderiam ser, por exemplo, a filosofia de vida, que é diferente de religião, ou de movimentos culturais. Então, se uma religião tem vários desses aspectos aqui, é religião. Tem ritual, vai ser religião. Tem relação com o sagrado, não é só filosofia de vida. O que eu digo sobre, por exemplo, o budismo e o espiritismo, né? Que às vezes alguns dos seus fiéis dizem que budismo não é religião, é filosofia. Espiritismo não é religião, é ciência. Não, pode até ser que tenha um aspecto filosófico no budismo, e tem sim, muito por sinal, né? Mas ele é religião também, porque ele tem muitas dessas coisas, ainda que falte uma divindade, por exemplo, mas ele tem ritualística, sistema de crenças, código moral, comunidade de fiéis, uma certa organização e tudo mais, uma dimensão institucional. A mesma coisa vale para o espiritismo, gente, que inclusive tem uma divindade e tudo mais. Né? Muito bem. O segundo aspecto, então, que a gente entra para poder depois chegar na nossa nova espiritualidade, já que nós falamos o que são as religiões no sentido geral, seriam as diferenças entre religiões ocidentais e religiões orientais, que na verdade é uma divisão assim meio arbitrária para tentar facilitar a compreensão. Não, ela não é rígida, gente. Depois eu até vou ter um adendo sobre isso. Ela não é rígida, mas que há uma diferença clara entre religiões ocidentais e religiões orientais em algumas coisas. É importante a gente entender, sim. No caso das religiões ocidentais, que eu uso como exemplo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas tem outros, o primeiro ponto aqui, como característica de religiões ocidentais, é o próprio teísmo monoteísta, né? Acreditar em um só Deus, crença num Deus único, pessoal, transcendente, que transcende o mundo, né? Não se confunde com o próprio mundo criado. Então ele criou o universo e está diretamente envolvido com essa criação. Aí Deus é muitas vezes visto como legislador, juiz com regras claras sobre como os fiéis devem viver. Essa é a base das religiões monoteístas ocidentais. O segundo ponto é a ênfase na salvação, a soteriologia. Né? Vocês vão ouvir falar esse termo depois. O foco principal, então, é a salvação da alma ou a reconciliação com Deus, geralmente num contexto pós-vida, tipo paraíso ou inferno. Né? Essa salvação pode depender da fé, da obediência às leis divinas ou de um relacionamento com Deus. Isso varia um pouco. Terceira questão, a revelação e textos sagrados. A verdade religiosa é frequentemente baseada em revelações divinas contidas em textos sagrados, né? Bíblia, o Corão, Torá e outros. A interpretação e aplicação dessas escrituras são centrais para a prática religiosa. Quarto ponto é a moralidade, a lei divina, né? O comportamento humano é orientado por códigos morais dados por Deus, nesse caso, né, como o Decálogo, né, no Antigo Testamento, Deuteronômio, as leis ali, o que aparece em forma de mandamentos ou prescrições legais. O pecado, entendido como violação da lei divina, é um conceito central nesses casos aí. Né? Um outro ponto muito importante que vai ser uma diferenciação depois entre religiões orientais e ocidentais, né, é que nas ocidentais a temporalidade é linear. O que eu quero dizer com isso? É muito importante, pouca gente se dá conta desse aspecto. A visão de tempo é linear.
Por exemplo, com o início, que é a criação, o meio, que é a vida no mundo, e o fim, que é o juízo final e uma suposta eternidade. A história é considerada um processo guiado por Deus com eventos escatológicos previstos, né? Apocalipse, fim do mundo e coisas assim. Um outro elemento claríssimo nas religiões ocidentais é o dualismo. Ou seja, existe uma clara distinção entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, ainda tem o maniqueísmo nesse sentido. O mundo material é frequentemente visto como imperfeito, e a busca pela perfeição espiritual é um objetivo central. E por fim, comunidade e evangelização, para não dizer proselitismo, né? Mas está aqui no texto também a palavra. Então, há forte ênfase na comunidade de fiéis e na disseminação das crenças, que seja por proselitismo ou missão, que para mim é tudo a mesma coisa, proselitismo de qualquer forma. As instituições religiosas desempenham o papel central na preservação e expansão da fé. Isso as religiões ocidentais. Agora vamos dar uma olhada nas orientais, né? Que tem como seus expoentes mais o hinduísmo, que é um nome genérico ocidental dado para vários cultos politeístas da Índia, né? O budismo, o jainismo, taoísmo, confucionismo, entre outros. Vamos lá, quais são as características principais? Que o teísmo aqui ou é diversificado ou é ausente. Então, podem ser politeístas, né, as várias práticas do hinduísmo, panteístas, né, identificando o divino com o cosmos, ou até não teístas, como o caso do budismo e do jainismo, né, mas o taoísmo também. O foco pode estar na harmonia com o universo, no autoconhecimento ou na busca pela iluminação, mais do que numa divindade em si, né? Segunda característica é a busca por libertação e não por salvação. Então o objetivo é a libertação, chamada moksha, nirvana, né? Do ciclo de nascimento e morte, chamado samsara, que é entendido como um estado de sofrimento ou ilusão, e no qual nós caímos vez por vez, né? Essa libertação geralmente é alcançada por meio da transformação interior e do desapego, portanto, não através de uma adesão a uma divindade simplesmente, ou uma fé numa divindade. Ela não é suficiente nesse caso, e no budismo ainda se diz que não só não é suficiente, como não tem efeito algum, não resolve isso, né? Terceiro ponto que caracteriza as religiões orientais é a reflexão e a experiência direta. A prática religiosa enfatiza a meditação, introspecção e vivência direta da realidade última, seja lá o que ela for, né? Se nós não atingimos, não podemos dizer o que é, né? Textos sagrados são guias, mas a experiência pessoal é fundamental. Isso é muito diferente da visão das religiões ocidentais, que é aceitar o texto sagrado, né? E aí está resolvido. Aceitar, fazer o que está. Aceitar quer dizer também fazer o que está ali, né? Supostamente, e está tudo bem. No caso dessas religiões orientais, há textos que até a gente pode considerar sagrados, sim, né? Mas há uma experiência pessoal que é necessária também. E nesse aspecto há uma diferença crucial, porque a experiência pessoal é algo da pessoa com o fenômeno. Ela não tem um intermediário naquele momento. É um dos aspectos mais importantes que, na minha opinião, coloca as religiões orientais num certo grau, não, se não de superioridade, pelo menos de liberdade. Vamos dizer assim, né? Quarto ponto é a moralidade como harmonia. A moralidade não é imposta por um ser divino, esse é um ponto, mas deriva de princípios universais, como o karma, ou dharma, né, ordem cósmica e social. E a ênfase está na conduta que promove a harmonia e reduz o sofrimento. Esse é um ponto super importante. E aqui o quinto ponto, diferentemente, né, da linearidade das religiões ocidentais, nas orientais o que manda é a temporalidade cíclica. Então se diz que as religiões ocidentais, né, as abraâmicas, teístas, monoteístas, são temporalmente lineares, o tempo corre, né, início, meio e fim. Enquanto que nas orientais o tempo é cíclico, o processo se repete. Então o tempo é visto como cíclico, marcado por ciclos eternos de criação, preservação, destruição, criação, preservação, destruição, nananana, Brahma Vishnu Shiva, vamos só para dar um exemplo indiano aí, né? A existência não tem começo absoluto nem final, coisa que o budismo também define. O budismo diz que o universo nunca foi criado pela primeira vez. Alguns dizem simplesmente que o universo nunca foi criado, né? Mas como o budismo adotou todo o sistema indiano de ciclos de criação, preservação, destruição, criação, preservação, destruição, né? Todo o sistema dos ciclos, manvantaras, kalpas,
Ele aceita a mesma noção indiana de que tudo vem digamos, vem a ser, né, vem à existência, tem um tempo de existência ilusória, segundo o budismo, e depois desaparece, como um loop nessa eternidade. Né? E isso acontece o tempo todo, de modo que não se consegue dizer quando isso aconteceu pela primeira vez e se terá uma última vez em que isso vai acontecer. Como se nós pegássemos só um pedaço de uma fita que nós não sabemos o que tem antes nem o que vem depois. Né? Pegasse assim. Então nós não temos realmente como ter todas as respostas nesse tipo de situação. Mas eu acho uma lógica interessante, pelo menos ela é sincera, né? Não sabemos, a princípio não existiu uma primeira criação e não existirá uma última destruição. Interessante essa visão do budismo. Sexto ponto, pluralismo e inclusividade. As religiões orientais tendem a ser mais inclusivas e abertas a diferentes interpretações e práticas. Muitas vezes aceitam múltiplos caminhos para alcançar a verdade ou a iluminação. Isso é muito verdade em muitos sistemas de prática, tanto budistas quanto no hinduísmo ou no Advaita Vedanta, em que quando o ensinamento que se deu a um discípulo parece não ter sido suficiente para ele, se diz que ele procure outro mestre, procure complementos no seu ensinamento e tudo mais, sem nenhum tipo de reserva de mercado. Né? Isso eu acho um ponto interessante. Não é muito comum isso no Ocidente, né? Nas religiões ocidentais. Né? Sétimo ponto, e nisso se diferencia frontalmente das religiões ocidentais, né? As orientais elas têm a ver com o não dualismo. O mundo material e o espiritual são vistos como interconectados e interdependentes, ou seja, e não como opostos como se vê em religiões ocidentais. O céu e o inferno, o material contra o espiritual, luz contra as trevas, coisas que até o espiritismo cai nessa dicotomia e nesse maniqueísmo. Religiões orientais desse tipo que eu estou falando, não. Para eles, material e espiritual são interconectados, interdependentes. Não tem nem como dizer onde termina o material e começa o espiritual. Tudo é uma coisa só na visão dessas religiões. Então, a busca é pela unidade e pela harmonia com o universo. E nessas religiões, o fato da gente perceber as coisas como ou materiais ou espirituais é uma ilusão, ou seja, um equívoco da nossa mente, digamos assim. E o oitavo ponto é a relação com o cosmos. O indivíduo é visto como parte do todo cósmico, a unidade com a natureza e o universo é um objetivo. E o ego é entendido como uma ilusão que precisa ser superada. Eu fiz um esqueminha de comparação resumido aqui, né? Entre as religiões ocidentais e as orientais, né? Então, segundo o divino, nas ocidentais Deus é único e pessoal, e nas orientais pode ser o politeísmo, pode ser o panteísmo, e até o não teísmo, que é diferente de ateísmo, gente. Não teísmo é a simples não referência a uma divindade. Simplesmente isso. Quanto ao propósito, as ocidentais buscam salvação e reconciliação, né, com Deus, e as orientais, libertação do sofrimento, ou seja, moksha ou nirvana. Quanto à moralidade, as religiões ocidentais têm regras divinas, a noção de pecado, por exemplo, e enquanto que nas orientais as noções como karma, o dharma, que é o dever, né, a harmonia. Quanto à temporalidade, como deixei claro, as religiões ocidentais são lineares, da criação até um juízo final, enquanto que as orientais são cíclicas. Samsara, ciclos cósmicos, reencarnação, karma, interdependência, pratitya samutpada e vários outros princípios aí, né? O próprio conceito do Taiji, né, o Yin e Yang no taoísmo também é um outro ponto muito importante de se colocar. Quanto à prática, nas religiões ocidentais é bem simples, fé e obediência. Fé obedece e vai para o céu, senão vai para o inferno, né? Nas religiões orientais é meditação, introspecção, desapego. O máximo que se pode dizer nesse caso, né, como contraposição, que se você não fizer isso, você continua caindo nos ciclos de sofrimento, né, um inferno, digamos, provisório, pelo menos não é eterno, né, temos alguma safada daqui, né. E quanto à visão do ser humano, segundo as religiões ocidentais, é separado de Deus, e as orientais dizem que ele é integrado ao cosmos. Muito interessante isso, né. O problema é que quando a gente inventa a ideia de que nós somos separados de uma divindade, o problema até não é esse se ficasse só nisso. O problema é que tem os intermediários entre nós e aquele do qual estaríamos separados, né? Aí vem os sacerdotes e nós já sabemos o que vem junto com eles, a cestinha do dízimo, né? Não tenho como não falar isso, né, gente? Aqui tem um adendo importante que eu coloquei até para, né, evitar equívocos, que é o seguinte. Embora existam exceções, né, e variações dentro de cada tradição religiosa,
Essas características ajudam a compreender as diferenças fundamentais entre as religiões ocidentais e orientais. Mas temos que ressaltar o seguinte, quanto às generalizações, que as categorias ocidental e oriental são simplificações e nem todas as religiões se encaixam perfeitamente nesses moldes. Então isso aqui é só para ser didático, mas não para ser perfeito, gente, tá? Eu digo isso porque também tem aquele aluno, né, já que isso aqui é considerado uma aula, então vamos tratar vocês como alunos aqui neste momento, pessoas curiosas e inteligentes que vocês são. Mas em tal religião não é bem isso, tem um ponto diferente ali, Paulo. Não se preocupe com essas pequenas diferenças, nós estamos tentando colocar tudo num grande molde para facilitar a nossa compreensão. Outro ponto, influências mútuas. As religiões têm se influenciado mutuamente ao longo da história e muitas apresentam elementos de ambas as tradições, tanto das ocidentais quanto das orientais. Sim, tem várias. Vamos pegar um exemplo. Seichonoye tem elementos budistas, tem elementos shintoístas e tem elementos cristãos. Então, para vocês terem uma ideia. Então, uma mistura de várias coisas, né? Das tradições ocidentais, em que há uma ideia de um Deus, das tradições budistas, em que tem conceitos como karma, reencarnação, das tradições de antepassados, que é o caso do shintoísmo, ainda por cima, ou seja, é um exemplo, mas o que a Seichonoye é? Ela é essa mistura, e vocês analisem como vocês acharem melhor. Né? Só para deixar bem claro isso, um exemplo aqui. Né? E quanto à diversidade, é importante ressaltar também. Dentro de cada categoria há uma grande diversidade de crenças e práticas. Sim, ninguém aqui está generalizando de modo a dizer que é sempre assim e pronto. Não, gente, não é essa a ideia. Né? Depois dessa introdução é que nós podemos falar de uma proposta de nova espiritualidade. Agora sim nós podemos nos ater a isso, pois 20 e tantos minutos, quase meia hora, né? Mas vamos lá. O que se tem chamado popularmente de nova espiritualidade, ou ainda às vezes espiritualidade sem religião, vocês vão encontrar por esse termo aí nas pesquisas de internet, espiritualidade livre, espiritualidade integral, espiritualidade evolucionária e até outros termos, espiritualidade filosófica, que às vezes eu uso também, ou até irreligião, que é diferente de a religião ou não religião. Irreligião não significa não espiritual, gente. São pessoas que buscam espiritualidade, mas sem religião. Então, o que se tem chamado popularmente de nova espiritualidade, junto com essas outras opções aí, surgiu espontaneamente, né? Não só na minha opinião, mas na de outros. Isso foi um movimento que foi se gerando, na verdade. Se desenvolveu desde a década de 80, mas na verdade muito antes deve ter sido gestado, acho que lá na contracultura, anos 60, 70, né, nas influências orientais, que ele foi gestando, mas ali ainda era uma mescla, né, uma salada de frutas. Depois é que foi se tornando um pouquinho mais consistente, né. Mas já nasceu, né, digamos, desde a década de 80, que é identificado isso como uma abordagem inclusiva, ponto muito importante, fluida e adaptada às demandas contemporâneas por significado, conexão e integração. Tão diferente das religiões tradicionais e das interpretações distorcidas da nova era, que é um outro ponto, né? Ela rejeita dogmas e estruturas rígidas, promovendo uma experiência espiritual baseada em vivência direta, né? Respeito à diversidade e harmonia com o mundo. Então, o melhor de todos os reinos, vamos dizer assim, dentro do possível, né? Mas falando um pouco mais, né, historicamente, o conceito surgiu quando se percebeu, né, em estatísticas, pesquisas estatísticas, inicialmente nos Estados Unidos. Aliás, quem alertou isso foi Ken Wilber, o filósofo Ken Wilber, que criou, um dos criadores da psicologia transpessoal e também da famosa psicologia integral, visão integral, teoria, metateoria integral. Esse conceito surgiu então quando se percebeu em pesquisas estatísticas, inicialmente nos Estados Unidos, que muitas pessoas diziam não praticar nenhuma religião, mas terem alguma forma de espiritualidade. Então diziam, você tem tal religião? Você é católico, budista, judeu? Não, eu não tenho religião nenhuma. Aí botava ali, sem religião, ateu ou não sei o quê. Só que as pessoas não diziam isso. Não, para aí, sem religião, mas não sem espiritualidade. E como muitas pessoas começaram a dizer isso nas pesquisas, Instituto Gallup, por exemplo, isso chamou a atenção de psicólogos, pesquisadores, né, envolvidos em religião, ciências da religião e teorias nessa área.
E eles começaram a pesquisar mais especificamente aí que nasceu esse conceito de uma nova espiritualidade. Depois foram, né, criando conceitos como espiritualidade sem religião, que é usada pelo Sam Harris, né, que é um dos pesquisadores dessa área, que escreveu, né, o livro Despertar sobre isso, inclusive. É muito interessante mesmo, né? Também se percebeu a decepção dessas pessoas com as religiões formais e seus métodos de opressão, especialmente das mulheres, certas etnias, minorias, a cegueira diante da necessidade de promoção dos direitos humanos, mitigação da miséria mundial, do fim das guerras. Eu incluiria as questões climáticas cada vez mais presentes hoje em dia, né? Tudo isso foi gerando uma nova forma de espiritualidade totalmente desconectada do dogmatismo das antigas religiões. Aí quais seriam as características fundamentais dessa nova espiritualidade, então, se nós fôssemos colocar para vocês? A primeira, não dogmática e experiencial, ou o que eu chamo de fenomenologia pura. Então aqui a experiência direta e pessoal da realidade é valorizada acima de qualquer interpretação dogmática. Por quê? Mas aí se não tiver interpretação nenhuma, nós vamos saber o que é real ou não no mundo. Olha, não me parece que as interpretações dogmáticas resolveram essa questão. Pelo contrário, elas lacraram uma resposta que se mostra inadequada, falha, falaciosa. Então, vamos lá, né? Voltemos às origens. A busca é por uma compreensão profunda e intuitiva dos fenômenos, sem filtros ou julgamentos preconcebidos. Não há doutrinas fixas, e isso é bom. Líderes infalíveis, então não há infalibilidade papal, nem Dalai Lamal, e também não há textos definitivos. Há textos de referência, mas nunca sagrados. Há textos que, digamos, inspiradores, podemos dizer assim, mas não são incontestáveis. Pelo contrário, eles são uma espécie de mapa, mas não o território, né? Eles não são o próprio território, eles são uma indicação, e uma indicação ainda bastante limitada nesse sentido, né? A verdade aqui, então, ela é percebida como algo fluido e acessível por meio da experiência direta. Fenômenos espirituais e psíquicos, ou paranormais, se vocês preferirem, né, são explorados sem julgamentos prévios ou imposições interpretativas, respeitando-se as percepções individuais. Esse é o primeiro ponto como característica fundamental, né, da nova espiritualidade. O segundo é a valorização da natureza e do cosmos. Isso é super importante hoje em dia, né, que nós precisamos resgatar o cuidado do meio ambiente, né? Reconhece a interconexão de todas as formas de vida e sacralidade da Terra, então promovendo práticas que integrem os indivíduos ao meio ambiente de maneira harmoniosa. Enxerga o universo como um todo vivo e inteligente, fomentando o desejo de compreender e se comunicar com outras formas de vida ou de consciência, até sejam extraterrestres, espirituais ou mesmo biológicas em níveis mais sutis, não importa, tudo coisas que hoje em dia se tem falado muito, até na ciência, né, no final da história. Ou seja, está aberto a todas as possibilidades. As pessoas que praticam isso são pessoas que sabem que o universo é pleno de vida, até a ciência, a astrobiologia, a exobiologia já falam disso, que não estamos sós no universo não, gente. Então isso entra na conta dessa nova espiritualidade. Terceira característica fundamental é meditativa e contemplativa. A prática espiritual ali foca em estados de presença, meditação e contemplação como meios para acessar realidades mais profundas. Valoriza a quietude e o autoconhecimento como caminhos para a transcendência pessoal e coletiva. Então isso é super importante. Quarto elemento, e esse é um dos que a gente mais fala por aqui, é o engajamento social e ética prática. Então essa nova espiritualidade ela é inseparável da responsabilidade social e ambiental. Não tem como, né, gente, por uma questão de coerência. Ela encoraja ações práticas que beneficiem a comunidade e o planeta. Princípios éticos emergem de uma compreensão profunda da interdependência, promovendo compaixão, equanimidade e justiça. Ela também é inclusiva e plural, que é o quinto ponto, né? Quinto característica. Aceita múltiplos caminhos, tradições e formas de expressão, reconhecendo a validade das experiências espirituais de todas as culturas e épocas, sem lacrar uma como a verdade absoluta, né? Respeita a diversidade de crenças e perspectivas, sem a necessidade de uniformidade ou conversão. Então não tem proselitismo aqui. É convidar as pessoas a pesquisarem, sentirem
né? Se entregarem ao fenômeno puro, não a alguém, a um líder, a um padre, a um pastor, lama, a um rabino, seja o que for, gente. Outra característica é a abordagem transdisciplinar, que integra conhecimentos científicos, isso é super importante, filosóficos, artísticos e espirituais, reconhecendo que diferentes campos do saber podem e devem contribuir para a compreensão do sagrado. Fenômenos psíquicos ou espirituais, né, ou paranormais, se preferirem, como mediunidade, o psiquismo, telepatia, experiências fora do corpo, ou até experiências de contato extraterrestre, ou com, sei lá, seres interdimensionais, seja o que for, são explorados com uma postura investigativa, não de crença, livre de preconceitos. Isso é super importante, o aspecto experimental, né, dessa nova espiritualidade que me agrada muito. 7. Conexão com outras consciências. O que quer dizer isso? Reconhece que o ser humano é parte de um ecossistema cósmico de muitas consciências que transcende de modo ainda desconhecido a vida terrestre. Ou seja, está em aberto. Tem muita coisa em aberto. E fomenta práticas e tecnologias espirituais que permitam o contato com consciências além da humana, sejam elas naturais, né, os animais, as plantas, por exemplo, extraterrestres, espirituais ou outras. Nesses outras estão dimensionais, seja lá o que for que a gente vai dar de nomes, né? Esses nomes são muitas vezes de origem cultural, então podem ter muitas outras opções para o futuro, na verdade, né? O oitavo, né, ponto como característica fundamental seria a ausência de hierarquias. Rejeita estruturas hierárquicas autoritárias, ao lado meio anarquista da coisa, anarquismo espiritual que eu chamo. A sabedoria é compartilhada em comunidades horizontais, baseadas na colaboração e na troca de experiências, horizontais e não verticais. A liderança, quando existe, é situacional e fluida, baseada em competência e serviço à comunidade, nunca em domínio, poder, né, e tudo mais. Esse é um ponto bem interessante. Aí vocês poderiam me perguntar, no ponto de vista prático, né, quais seriam práticas comuns numa nova espiritualidade? Que tipo de coisas essas pessoas praticam, Paulo? Vamos dizer assim, né? Vamos lá, então. Primeira delas, silêncio e contemplação, que são as atividades que promovem conexão direta com a experiência presente, né, as práticas fenomenológicas em si. Estamos falando de meditação, gente. Meditação. Pode ser a oração, meditação, contemplação, contemplar na natureza, não importa. É silêncio e contemplação. Os únicos rituais possíveis aqui são chamados rituais naturais, que são celebrações que honram, não chamam deuses nenhum, né? Que honram os ciclos da natureza, como solstícios, equinócios, fases da lua, coisas que são naturais, a gente vê o tempo todo, né? Como são naturais, então não se encaixaria no tal ritualismo vão de muitas religiões, né? Então esse é um ponto interessante, é um respeito pelo universo em si, né? Outra prática comum são os grupos de exploração psíquica, que são comunidades que investigam fenômenos como sincronicidade, sonhos, telepatia, mediunidade, psiquismo e comunicação com outras inteligências. Isso se aproxima do antigo espiritismo experimental, que hoje praticamente no Brasil desapareceu, porque só temos o espiritismo religioso, né? Religioso cristão, por sinal, né? Outra prática comum são as ações coletivas, que é o lado social aqui, né, de engajamento. Projetos que unem espiritualidade e ativismo social ou ambiental, como reflorestamento ou apoio a comunidades vulneráveis ou tantas outras que nós podemos imaginar, recolhimento de lixo, mas outras coisas até mais impactantes de repente. Mas não que isso não seja importante, é assim. Por fim, a prática da arte e expressão criativa. Uso da música, dança, pintura e outras artes como formas de transcendência e conexão. E isso não é novo, gente. Praticamente todas as religiões, as antigas, né, do velho paradigma, tem música, tem dança, tem pintura, tem várias outras formas de arte. Então isso não é nada de novo. Então não tem por que ser extirpado de uma nova espiritualidade, obviamente, né? Todos sabemos a importância da arte para o ser humano, seja ela religiosa, espiritual ou não. Ok? Aí quais seriam os conceitos chaves dessa nova espiritualidade para a gente entender um pouco melhor essa questão? Primeiro seria a autonomia espiritual.
Isso é um aspecto novo, né? Cada indivíduo é seu próprio guia na jornada espiritual, aprendendo por meio da vivência e do diálogo com os outros. Por vezes chamado isso de anarquismo espiritual. Gente, vocês não sabem o quanto isso irrita aqueles religiosos que ainda se preocupam em ter suas ovelhinhas ou seus discípulos. Irrita tanto o padre e o pastor quanto o lama budista, muitas vezes. Por quê? Porque o padre precisa dos seus dizimistas e o lama precisa dos seus doadores, né? Também não é muito diferente. Então, quando a gente vê alguém que busca uma autonomia espiritual, eles vêm lançando, digamos, argumentos falaciosos de incompetência do indivíduo para isso. No caso de lamas, dizem que não, você não consegue atingir um tal estado espiritual sozinho ou coisa assim. Ninguém está dizendo que você não tem os inspiradores. Eu falei agora há pouco disso, né? E o padre diz que se não for através dele, ou mesmo os pastores, vocês não chegam a Deus. Apenas ele que abre as portas. Por favor, né, gente? Já passamos dessa fase. Eu me recuso a aceitar essa fase na minha vida. E quem se recusa está comigo neste momento, nesse vídeo. Estamos juntos, gente. Mas cada um com a sua individualidade e liberdade preservadas, ok? Vocês não devem nada a mim. Outro conceito-chave, interdependência. A vida é vista como uma rede de conexões, né, onde o bem-estar individual e coletivo estão profundamente entrelaçados. Isso já é uma ideia que vem desde o Buda, 2.500 anos atrás, e que ele provavelmente aprendeu de mestres mais antigos ainda. Então essa ideia de interdependência, interconexão, pratitya samutpada, originação interdependente, a conexão que há entre causas e efeitos, conexão entre tudo, provavelmente uma ideia que tem pelo menos 3.000 anos de idade. Veja, é nova espiritualidade, mas resgata coisas muito importantes que nós estávamos perdendo, né? Outro conceito-chave é a abertura ao mistério. A aceitação de que nem tudo precisa ser explicado. E até porque não é fácil explicar mesmo, né? O mistério é uma parte essencial da experiência espiritual. Qualquer um que pretenda ter todas as explicações sobre o mistério da vida, da realidade, é um mentiroso, gente. Mentiroso. Podem se afastar da frente dessa pessoa, para não dizer coisa pior, né? Podem. É um mentiroso. E por fim, o conceito-chave de cocriação, ou o que eu chamo de espiritualidade de coparticipação. Até porque às vezes o termo cocriação andou ficando meio desgastado, né, por aquela turma gratiluz, assim. Mas eu chamo de coparticipação mesmo, que é a mesma coisa no final. A espiritualidade é construída coletivamente. Isso que quer dizer? Evoluindo à medida que novos entendimentos surgem. Ou seja, ela vai evoluindo como a espiral evolutiva, né? Não sei se vocês já viram esse conceito de espiral evolutiva, né? Então ela vai subindo. Ela é uma espiral, mas ela vai subindo e à medida que ela sobe, ela se amplia, né? Como se fosse uma espécie de tornado, digamos assim, vai aumentando, né? Aumentando quanto mais sobe. Então ela volta ao mesmo ponto em algum momento, mas está mais elevada, com mais um conjunto de conhecimentos e vai ampliando a massa crítica desse conhecimento. Essa é a ideia da coparticipação. Ela leva a isso. Super importante esse conceito, né? Então, a nova espiritualidade não é uma espécie de anti-religião. Antes que alguém nos acuse disso, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. As religiões vão continuar existindo enquanto elas quiserem. Enquanto puderem se sustentar, na verdade, né? Enquanto puderem sustentar suas supostas verdades aí para as pessoas, enquanto elas não ficarem insatisfeitas, como aqueles que estão gostando desse vídeo aqui estão, né? Então, a nova espiritualidade, nesse sentido, não é uma espécie de antirreligião, mas uma expansão da espiritualidade natural para muito além dos limites históricos, culturais e ideológicos. Ela busca oferecer um espaço onde os indivíduos, sem qualquer exclusão, possam explorar o transcendente, em harmonia com a ciência, a sociedade e a natureza, sem barreiras que limitem sua autenticidade ou crescimento. Mas aí uma coisa muito importante, que tem a ver com todo o trabalho que nós fazemos por aqui também, que é o quarto ponto aqui, que é a relação da nova espiritualidade com a ciência e o conhecimento alternativo. Esse é um ponto muito importante que faz ela se diferenciar muito,
tanto das religiões do paradigma antigo, quanto até das religiões modernas, mas que eu chamo de Nova Era, Namastê, Gratiluz, que são as versões, digamos assim, mais recentes da mesma coisa, né? Que no final da história tem mais a ver com crenças do que com algo mais profundo. Então essa nova espiritualidade, ela adota uma postura integrativa em relação à ciência, reconhecendo seu valor como ferramenta poderosa para compreender o mundo físico e ampliar o conhecimento humano. No entanto, aí que é importante colocar, essa abordagem vai além de uma aceitação passiva, promovendo uma visão crítica e aberta, que acolhe tanto os sucessos comprovados da ciência, então aqui ninguém vai ser anti-vacina, por exemplo, quanto explorações alternativas, como paraciências e novas abordagens em campos emergentes. Ou seja, nós tanto não vamos ser negacionistas da ciência, como também vamos propor que se pesquise os fenômenos psíquicos, o paranormal, a telepatia, a sobrevivência da mente, né, após a morte, coisas assim. Esses são os pontos de equilíbrio que se deve buscar nesse tipo de espiritualidade, gente. E os vídeos que eu já fiz aqui mostram e provam que essa é a visão que nós temos aqui, né? Então vamos ver aqui alguns tópicos sobre essa relação com a ciência. O primeiro deles, o respeito pelos avanços da ciência, que é o primeiro ponto que nós temos que colocar aqui. Aberturas descobertas, né? Então temos que ter essa valorização de descobertas científicas que contribuem para a saúde, tecnologia, ecologia, entendimento cosmológico. Claro que sempre estamos falando de descobertas que estão validadas por pares, que não foram fraude em artigos, nada nesse sentido, mas que se comprova realmente a sua eficácia. Tranquilo. Né? Tranquilo. Integração com a espiritualidade. Utilização de insights científicos, como os da física quântica, neurociência e biologia, para iluminar aspectos da espiritualidade e do autoconhecimento. Não para fazer histórias da carochinha, transformando autoajuda em suposta física quântica, quando na verdade continua sendo autoajuda, gente. Não. Física quântica é outra coisa muito diferente do que tem por aí, que na verdade é uma forma de autoajuda, que faz afirmações que a própria física quântica necessariamente não faz, ou que faz afirmações sem a mesma implicação que tem na física quântica. Esse é um detalhe importante, isso é para outra aula, mas é importante se colocar isso. Outra questão é a crítica construtiva, que não pode faltar, né? Embora respeite a ciência, a nova espiritualidade não aceita cegamente todas as suas afirmações, reconhecendo que modelos científicos estão em constante evolução e sujeitos à revisão. Aí lembramos de Thomas Kuhn, né, sobre as revoluções científicas, lembro de Paul Feyerabend, né, sobre o anarquismo teórico, de que às vezes a ciência tem menos coragem de fazer certas mudanças do que deveria e fica ali empatando durante muitas décadas, né, como aconteceu ao longo da história da ciência. Um outro ponto importante nessa conexão de nova espiritualidade com ciências é a exploração de paraciências. São aquelas ciências vistas, digamos, como paralelas ao academicismo, mas que têm já uma certa quantidade de estudos aí. Estamos falando da parapsicologia, que é uma paraciência. A própria ufologia é considerada uma paraciência. Criptozoologia, conscienciologia, tem várias outras coisas que podem ser consideradas no campo da paraciência. Então, quanto à validação experimental, encoraja o estudo sério de fenômenos considerados paranormais ou psíquicos. Estudo sério, como telepatia, premonição, cura energética, se é o caso, vamos pesquisar então, né? Utilizando métodos rigorosos sempre que possível. Isso é importantíssimo dentro dessa visão, para evitar que histórias da carochinha passem por cura, gente. Ou por seja o que for, né? Postura não dogmática. Não descarta fenômenos simplesmente por estarem fora do escopo da ciência tradicional, mas os aborda com curiosidade investigativa e ceticismo saudável. Esse ceticismo saudável é super importante. E conexão com a experiência direta. A nova espiritualidade considera que muitos fenômenos paranormais são acessíveis à experiência humana direta e, portanto, merecem estudo empírico, mesmo que fora das estruturas convencionais. Por que isso? Porque muitos fenômenos desses podem ser experimentados pelo ser humano internamente, mas não tem como reproduzir no laboratório. Então, cada ser humano vai ter que experimentar isso individualmente. Só que isso não está muito dentro do escopo dos métodos científicos atuais, que não aceitam esse tipo de comprovação. Nem mesmo se
Um determinado espiritualista conseguir mostrar um experimento, uma experiência espiritual para um investigador, né, no laboratório, e esse investigador passar pelo experimento ele mesmo e sentir algo e perceber a realidade daquilo, isso não é suficiente para que ele no artigo dele diga que tal coisa foi confirmada, porque os métodos são diferentes. Ou seja, isso não é considerado válido. Aí parece meio injusto, porque a experiência está ali, mas ela é invalidada. Então tem uma coisa errada com o método científico, em alguns elementos. Isso precisa ser melhorado, gente. Ninguém está dizendo colocar a ciência abaixo, mas atualizá-la. Atualizá-la, fazer um update na ciência. Exatamente isso que a gente busca. Outro ponto é o que a gente chama de interesse na nova física, que então são outros conceitos de física bem mais modernos, que incluem bastante, não só a física quântica, né, inclui muitas outras coisas. Né. Inclui, por exemplo, a teoria caixa de Erwin Laszlo, a teoria M, que é uma nova forma das várias teorias das supercordas, e tantas outras teorias que existem por aí nesse sentido. Né. Então, na relação com a consciência, se busca aqui exploração de teorias da nova física. Por exemplo, entrelaçamento quântico, os princípios holográficos, como possíveis bases para explicar fenômenos espirituais e psíquicos. E aqui uma nota importante. Observe-se que nova física é muito diferente de misticismo quântico ou autoajuda considerada física quântica, que se encontra entre os New Agers religiosos. Né? Nova física ainda é física de verdade. Esse é um ponto importante de se colocar. E, portanto, ainda é teoria. Né? Fronteiras da realidade. Bom, interesse em teorias que desafiem paradigmas clássicos, como a possibilidade de dimensões paralelas, consciência como força fundamental, né, como a pesquisa de vários aí que tem pelo mundo, como Mario Beauregard, por exemplo, e outros, e o papel do observador na construção da realidade. Tudo dentro da filosofia da ciência, filosofia da física, e não da física quântica de autoajuda, gente. Tá? Isso só coach que gosta, só para tirar o dinheiro de vocês, a partir de 10 mil reais provavelmente, eu acho que é mais. Por fim, ciência transdisciplinar. Reconhecimento de que ciência e espiritualidade não são antagônicas, mas podem se complementar para desvelar as dimensões mais sutis da existência. Do ponto de vista fenomenológico, a experiência é legítima em ambos os lados. Do ponto de vista epistemológico, né, da teoria do conhecimento, os métodos de avaliação é que podem variar. Então vamos fazer um ajuste dentro do possível, vamos descobrir como fazer esse ajuste. Na própria física mesmo, muito difícil fazer um ajuste que inclua a física clássica de Newton, a física quântica do micro e a física relativística do macro. Então ali mesmo são muito diferentes, não conversam entre si. É necessário fazer ajustes e estamos falando nos três casos de ciência. Se a gente fosse usar métodos radicais, só uma delas poderia ser verdadeira ou nenhuma. A mesma coisa que tem que ser considerado. Ciência da consciência, um outro elemento de conexão aqui muito importante. Ver a consciência como um fenômeno central. Então essa espiritualidade, né, considera a consciência como um elemento fundamental da realidade. Mais do que apenas um subproduto da matéria, chamado epifenômeno, né? Alinhando-se a abordagens emergentes na filosofia da mente e neurociência. Exploração holística busca compreender a consciência como um campo abrangente que conecta os indivíduos entre si e com o cosmos. E tecnologias de consciência, interesse em práticas que expandam a percepção, como meditação, biofeedback, psicotecnologias, bem como o estudo científico de estados alterados ou antes ampliados, né, de consciência. E o ceticismo saudável, que é importante colocar aqui. Tem três aspectos. Reconhecimento dos limites da ciência atual. Ah, a ciência atual tem limites, Paulo? Sim. Entende que a ciência convencional tem limites ao lidar com questões subjetivas, fenomenológicas e espirituais. Nem estou falando de outros limites, estou me atendo a isso. Até escrutinar e denunciar pesquisas enviesadas que atrasam o desenvolvimento humano pode ser uma atitude adequada para uma pessoa novo espiritual. O que é novo espiritual? Nova espiritualidade, eu posso dizer que o seu praticante é um novo espiritual, um novo espiritualista. É apenas uma questão de nomenclatura, gente. Evitar cientificismo, então rejeita o cientificismo. O que é isso?
a ideia de que somente o método científico é capaz de produzir conhecimento válido. Isso é uma arrogância, gente. Ah, mas isso não é o que todo mundo acha, Paulo? Não. Não. Quando a gente diz isso, a ideia de que somente o método científico atual, do jeito que é feito, exatamente daquela forma, é a única forma de produzir conhecimento válido, é uma afirmação arrogante e em si mesma não científica. Por quê? Porque nenhum cientista consegue provar a veracidade desta afirmação. E não estou falando apenas filosoficamente, no fato, de fato não consegue. Então se rejeita esse cientificismo, permitindo espaço para saberes intuitivos e subjetivos. Isso não significa, sob forma alguma, uma posição de negacionismo científico. Pelo contrário, é uma afirmação da importância da busca pelo conhecimento, seja espiritual ou científico. E, enfim, diálogo e questionamento, gente? Promove o diálogo crítico entre ciência e espiritualidade, questionando suposições rígidas e incentivando a evolução contínua de ambas as áreas. Isso evita tanto o cientificismo, que eu critiquei agora, quanto o negacionismo científico, que é outra via, que dá a entender que a ciência não sabe de nada, os cientistas mentem, a NASA mente, não sei o que. Não. Isso também não pode ser confirmado por meios lógicos, porque é uma variação da mente dessas pessoas. Então não ficamos aí. Nós não somos cientificistas, mas sabemos que a ciência acadêmica tem seus problemas e não somos negacionistas. Então, entenderam a questão? Então a nova espiritualidade não vê a ciência como um inimigo, isso é muito importante que se entenda, mas como uma aliada em potencial, embora mantenha discernimento sobre seus limites e vieses. Ao mesmo tempo, ela se abre para caminhos alternativos que desafiam as fronteiras do conhecimento estabelecido, acreditando que o entendimento pleno da realidade exige a união de múltiplas perspectivas, sejam elas tradicionais, emergentes ou intuitivas. Esse equilíbrio reflete uma postura que une humildade e ousadia. Humildade para aprender com os avanços da ciência e ousadia para explorar os mistérios que ela ainda não alcançou. E aqui vai um adendo importante. Temos que reconhecer a necessidade de se superar ao longo dos tempos futuros alguns desafios e do desenvolvimento de algumas perspectivas para permitir o diálogo entre nova espiritualidade e ciência. Quais são esses pontos aqui? Bom, são dificuldades, mas não são obviamente impedimentos, é uma questão de tempo para que isso se resolva. Integração das diferentes perspectivas. Bom, a integração entre a ciência e a espiritualidade ainda é um desafio, nesse momento praticamente falando. Por quê? Porque exige uma nova forma de pensar, ou seja, um novo paradigma para equilibrar ambos, como se precisou desse paradigma para juntar física clássica de Einstein com física quântica, com física relativística, e isso não está definido. A teoria M tenta ser essa teoria que resolva tudo, mas ainda tem muitas opções, são várias teorias para isso, ali no que se chama de teoria mestra, então não está batido o martelo. Aqui é a mesma coisa, precisamos de um formato paradigmático que possa integrar essas diferentes perspectivas, pois exige então essa nova forma de pensar que transcende os limites das disciplinas tradicionais. Primeiro ponto. Superação dos preconceitos, que esse é um ponto bem complicado, gente. É preciso superar os preconceitos que existem em ambos os campos, tanto na comunidade científica quanto na espiritual. Então, assim como a comunidade científica faz chacota de tudo que é espiritual, então, em vez de tentar entender alguma coisa, um bom exemplo de quem faz muita chacota é aquele da nova série Cosmos, o The Grays. Ele faz muito mais chacota do que o Carl Sagan fazia. O Carl Sagan era mais respeitoso. Quanto também muitas pessoas na área da espiritualidade se negam à ciência, fazem muita chacota da ciência. Aí eu nem vou citar nenhum porque são muitos mesmo que fazem esse tipo de chacota. Então aí fica difícil qualquer diálogo nesse sentido, e a humanidade perde muito com isso. E por fim, o desenvolvimento de novas metodologias. A investigação dos fenômenos espirituais exige o desenvolvimento de novas metodologias que combinem o rigor científico com a abertura para a experiência subjetiva. É isso. Quando nós dermos esse passo, gente, ele vai ser crucial para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Podem ter certeza do que eu falo. Estamos perto disso, Paulo? Espero que sim. Eu espero que sim.
Bom, aí vocês podem perguntar, gostei até aqui dessa proposta, mas como é que eu posso me desenvolver nesse tipo de prática? Já gostei, já são coisas que eu tinha pensado na vida. O que eu faço para estar dentro dessa ideia ou deste... Não digo movimento, porque não é um movimento, é uma tendência a mais até. Aí tem um ponto aqui chamado habilidades essenciais para cultivar a nova espiritualidade. Não são condições rígidas, nem pré-condições rígidas, são apenas algumas coisas que são necessárias, né, para que isso vá evoluindo. Então, para alinhar-se à nova espiritualidade e romper com os paradigmas antigos que eu falei agora, então é necessário desenvolver habilidades que integrem autoconhecimento, conexão com o outro e com o cosmos, e aí a questão ambiental é importante também, pensamento crítico e práticas alinhadas à harmonia interior e exterior. Então vamos lá, autoconhecimento, a meditação nos dá isso. Conexão com o outro, a conexão interpessoal, questão emocional, trabalho psicológico. Conexão com o cosmos tem a ver também com a conexão com a natureza. Então respeitar a natureza é importante aí. Pensamento crítico, isso vem pelo estudo, pela leitura, pela escrita, gente, por um monte de coisas que são importantes para desenvolver o pensamento crítico. E práticas alinhadas à harmonia interior e exterior. É juntar tudo isso em um todo. Então essas habilidades ajudam o praticante, então que nós chamamos aqui de novo espiritualista ou novo espiritual, né, a vivenciar a espiritualidade de forma autêntica e transformadora. Então quais são essas habilidades principais que eu fui desenvolvendo aqui para passar para vocês? Primeira, autoconhecimento e reflexão profunda. Isso é super importante, tem que dividir em algumas coisas aqui. Introspecção. Aprender a observar pensamentos, emoções e padrões comportamentais sem julgá-los, promovendo um entendimento mais claro do próprio ser. A meditação é uma das principais técnicas que ajuda nisso. Não é a única. Inclusive na psicologia, né, muitos pesquisadores dizem que a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental da psicologia moderna, também ajudaria muito nisso. Conversei com muitas pessoas que a fizeram durante anos em que me confirmaram que isso foi possível atingir. Então, muita gente diz que há um ponto de conexão da TCC com isso, mas a meditação também. Autonomia espiritual. Desenvolver a capacidade de questionar crenças herdadas, explorando e escolhendo, né, seus próprios caminhos espirituais. Não aceitar aquele proselitismo descarado ou sutil que tentam nos fazer de que nós não temos competência para isso. O descarado é, né, o do pastor que diz só por ele vão a Deus e não sei o que, e vocês são ovelhinhas e pagam o dízimo e senão não sei o que. Ou mesmo o sutil de alguns que dizem não, você sempre precisa de um mestre, não sei o que, e coisas assim. Eu contesto plenamente isso. Já tive os dois tipos de líderes na minha vida e cheguei a muitas conclusões, junto com vocês e muitos outros aí da nova espiritualidade há muitas décadas já. Essas pessoas que dizem que nós não temos competência não têm mais moral que nós, não têm mais ética que nós. Pelo contrário, muitas delas estão com a ética abaixo do si do cachorro, como se diz. Estão muito mal, muitos abusos, muitas coisas erradas. Não servem mais. Não nos servem mais esses líderes. Não os queremos mais. Estão dispensados, gente. Ok? Outro ponto desse autoconhecimento e reflexão profunda é a aceitação do mistério. Reconhecer que nem tudo precisa ser compreendido de imediato. Permitindo-se conviver com o desconhecido sem ansiedade. Isso é super importante. Imagina você perceber a imensidão que é esse universo infinito para todas as direções e em todas as dimensões, eu posso dizer assim até. Que ao mesmo tempo que se percebe esse abismo todo que é, você não tem ansiedade quanto a isso. Tipo, aceitar essa realidade, isso é libertador, gente. É um atingimento nessa prática espiritual, o novo espiritual que eu chamo, com certeza. Não é uma soteriologia de salvação, mas é um atingimento importante, muito individual, com certeza. Segundo aspecto que é necessário para essa prática, ou que é bom desenvolver, é o pensamento crítico e curiosidade investigativa. Aí também tem 3 pontos. Discernimento é o primeiro, gente. O Buda já falava nisso há 2.500 anos. Avaliar informações, experiências e práticas espirituais com uma mentalidade aberta, mas também cética, evitando tanto a credulidade ingênua quanto o materialismo extremo, as duas coisas. É o caminho do meio, que o próprio Buda falava. Abertura ao novo, que é super importante.
Estar disposto a explorar ideias emergentes como novas interpretações da física, consciência, para a ciência, sem apego aos paradigmas do passado. Muito importante. Tem muito material até na internet sobre isso, gente. Só pesquisar. Questionamento saudável. Questionar dogmas e verdades absolutas, sejam elas de sistemas religiosos tradicionais ou até da ciência convencional. Sim, sendo inteligente, vocês podem contestar o que vocês quiserem, gente. Não é esse o problema. Vai que de uma contestação inteligente dessas surge alguma coisa muito importante. O que não vale são contestações totalmente absurdas, totalmente sem argumentos, né? Isso é o ponto que mais a gente vê, infelizmente. Isso aqui é o ruim. Isso aqui é o ruim, né? Terceira qualidade, digamos assim, a ser buscada é a conexão com a natureza. Reverência pela vida, primeiro ponto a ser considerado aqui, né? Desenvolver um senso de respeito profundo pela natureza, percebendo-a como sagrada e interligada ao ser humano. Ponto. Essa interligação tem que ser sentida. Ela é falada pelo Buda, falava pelos povos tradicionais, os nativos americanos, os africanos, várias tribos pelo mundo aí ao longo da humanidade falam isso. Consciência ecológica. Adotar práticas sustentáveis no cotidiano, entendendo que espiritualidade autêntica inclui o cuidado com o meio ambiente. Hoje em dia, mais do que nunca, é a nossa sobrevivência como humanidade. Imersão natural. Que interessante esse conceito, né? Dedicar tempo para conectar-se com os ciclos naturais, com os ritmos, né, como os ritmos das estações, da Terra, do cosmos, por meio de práticas como caminhadas, jardinagem, observação do céu, eu digo trilhas, que eu adoro fazer, até vigília ufológica para quem quiser, vigílias de consciência, que é um outro tipo parecido. Tem tantas possibilidades, desde que não entre nada muito gratiluz ali, tá tudo ótimo, gente. É uma experiência fantástica, digo para vocês. Quarta habilidade é o cultivo de estados contemplativos. Aí vem as formas de meditação, né? Meditação e silêncio interior. Praticar estados de presença e calma que permitam um contato mais profundo com o próprio ser e com o transcendente. Não importa qual é a técnica que vocês vão usar, gente. Não importa. Atenção plena. Desenvolver a habilidade de estar totalmente presente em cada momento, integrando espiritualidade à vida cotidiana. Ah, eu posso estudar o Eckhart Tolle para isso, Paulo? Claro, com certeza. Mas não é só ele, tem muitos outros aí. Mas com certeza. Práticas de expansão da consciência. Experimentar métodos como respiração consciente. Estudem essa expressão, vocês vão encontrar muita coisa. Yoga, visualização, e uso de tecnologias espirituais para explorar estados alterados de percepção. Interessante, estados alterados de percepção. Outra qualidade, né, digamos, necessária, ou que seria bom, né, comunicação interconectada. Aí precisamos da empatia e da escuta ativa, que é uma expressão até bem comum hoje em dia, né? Aprender a ouvir e compreender outras perspectivas sem julgamento, promovendo o diálogo genuíno e conexão interpessoal. Quando a gente diz isso, algumas pessoas têm a sensação de que está se passando pano para problemas mundiais e tudo mais, questões sociais. Não. Isso nunca deve significar deixar de lado questões sociais importantes ou fazer vistas grossas a qualquer tipo de agressão individual ou coletiva contra quem quer que seja. Pelo contrário, empatia é não fazer passapanismo, gente. Ok? São coisas diferentes. Conexão multidimensional. Ou seja, estar aberto à possibilidade de comunicação com outras consciências. Não importa se é extraterrestre, espiritual, animal, vegetal, interdimensional, sei lá o que for. Explorando essas interações com curiosidade e respeito. Ainda mais considerando a situação da ciência, né, de busca por inteligência extraterrestre, astrobiologia, exobiologia, radioastronomia hoje, que já anuncia a muito provável existência de vida fora da Terra. Então isso já não é mais um segredo, né, já é anunciado até por gente da NASA que está muito próximo. Então, vamos lá, isso vai causar um impacto espiritual muito grande na Terra e é quando a nova espiritualidade vai tomar o seu lugar. Por enquanto ela ainda é essa possibilidade que eu falo aqui, porque ainda as religiões formais ainda fazem as suas, né, bobagens por aí e atrapalham o mundo de várias formas, inclusive causando muito do desequilíbrio que nós vemos. Mas quando essas outras coisas forem anunciadas, de que nós não estamos sós no universo, vai haver um baque
modelo antigo que não muda, cristalizado, e aí essas ideias que eu estou colocando nesse vídeo aqui vão se mostrar como realmente interessantes ou até viáveis. Por fim, a interdependência. Reconhecer-se como parte de uma rede interligada de vida, onde cada ação individual afeta o coletivo, ou seja, a visão sistêmica deve fazer parte de tal tipo de espiritualidade, sem a qual ela não conseguirá uma perspectiva ampla que inclua a todos. Entenderam? Outra qualidade necessária é criatividade e expressão. Arte como caminho espiritual. Veja que interessante isso. Usar a criatividade para explorar e expressar aspectos do transcendente, seja por meio de música, pintura, escrita, dança, lá o que for, né? A escultura, arquitetura, não sei, não importa. Resiliência criativa. Adaptar-se aos desafios com flexibilidade e inovação, encontrando soluções que unam ética e espiritualidade. Importantíssimo isso, né? Então, essa resiliência criativa, se ela se une à ética, junto com a espiritualidade, não vai ser uma resiliência tóxica, que passa pano para os problemas sociais. Pelo contrário, ela vai saber o que é necessário. E aí, cocriação, ou o que eu chamo de coparticipação também, né? Participar de projetos comunitários que integrem espiritualidade, arte e ação social, colaborando para construir uma realidade mais consciente. Participar e criar também muitos desses projetos. Outra qualidade necessária, né? Práticas de serviço e engajamento social. Isso nós falamos o tempo todo aqui, né? Espiritualidade ativista. Unir práticas espirituais ao compromisso com a transformação social e ambiental, participando de ações concretas que promovam o bem comum. Ou seja, uma espiritualidade com consciência social, senão ela é tóxica. Compromisso com a justiça. Desenvolver um senso ético baseado na compaixão, trabalhando para reduzir desigualdades e promover a equidade. Ou seja, uma espiritualidade que busca fomentar justiça social. E serviço altruísta. Cultivar a generosidade e a disposição de ajudar os outros, enxergando o serviço como uma expressão de espiritualidade. Ou seja, uma espiritualidade que busca não a mera caridade passiva, descompromissada e de desencargo de consciência que muitos fazem por aí, mas a solidariedade ativa que se importa, acolhe e eleva. E a integração, que é o último ponto, né? Ciência e espiritualidade. Essa integração aí tem a ver com a apreciação crítica da ciência, primeiramente, né? Compreender os avanços científicos que contribuem para a vida humana, enquanto mantém uma visão crítica de suas limitações. Não tenham medo de ter essa visão crítica, mas se não sabem, estudem para saber o que dizer. As pessoas têm que perder o medo de fazer crítica e estudar antes de dar sua opinião. Porque elas já não perderam o medo de falar coisas que elas não conhecem já faz muito tempo. Então agora, né, precisam perder o medo de falar estudando, né? Estudando primeiro. É importante isso. Aqueles que têm opinião furada estão aí com toda a coragem. Então vamos ter coragem de estudar para dar uma opinião que seja pelo menos mais útil para a humanidade. Exploração de paraciências. Participar de investigações e experiências sobre fenômenos psíquicos e espirituais, mantendo uma postura investigativa aberta. Isso é importante também. Os chamados grupos de pesquisa, que tem muitos por aí, né, que eu conheço. Conhecimento transdisciplinar. Aprender a integrar insights de ciência, filosofia, espiritualidade e arte em uma visão unificada e expansiva do mundo. Super importante. Então essas habilidades elas são como ferramentas para o desenvolvimento de uma espiritualidade mais consciente e conectada, permitindo que o indivíduo, o praticante novo espiritual ou novo espiritualista, se vocês preferirem, né, transite para o novo paradigma, que é espiritual, fenomenológico e social, sem carregar as limitações do antigo parâmetro já sabidamente fracassado, né, gente? É só ver o mundo de hoje. Foi o paradigma que existiu até aqui que nos trouxe onde estamos. Elas não precisam ser aprendidas de forma linear ou dogmática, tanto que isso aqui que eu apresento é só um exemplo, né? Um esboço e que não é para nunca ser algo impositivo. O processo é pessoal, orgânico e profundamente transformador. Aí, quais seriam os objetivos dessa nova espiritualidade? Eu digo que é uma antissoteriologia. Já vamos entender o que é isso. É o nosso último ponto aqui antes do encerramento dessa nossa aula.
A nova espiritualidade não busca salvação, que é o significado dessa expressão soteriologia, né? Ou iluminação, qualquer forma de redenção em moldes religiosos tradicionais. Em vez disso, seus objetivos estão enraizados na integração com o cosmos, na vivência plena do momento presente e na expansão da consciência sem a necessidade de um destino final pré-determinado. É uma jornada contínua, onde o caminho importa mais do que o fim e a espiritualidade é vivida como um processo de conexão, não como uma busca de transcendência isolada ou superioridade espiritual. Qual a principal função, ou objetivo, ou consequência disso, gente? A principal é que nós não estamos buscando a salvação no fim da vida, nem depois da vida, e não vamos engolir a conversinha daqueles que são os donos do mundo, os mais ricos do mundo, os líderes espirituais milionários, dizendo que todo o sofrimento que nós temos agora vai ser justificado nos céus, no nirvana, ou seja onde for. Nós não vamos aceitar isso. Não, vocês estão tirando também o que é nosso, e nós queremos o que é nosso. Essa consciência social é importante na nova espiritualidade, que é antissoteriológica. Super importante colocar isso, que isso diferencia ela daquela nova era namastê gratiluz que tem por aí. E é totalmente passiva em relação aos problemas sociais. Então vamos lá entre os objetivos. Quais são? Primeiro, integração com o cosmos. Participação no fluxo universal. Reconhecer-se como parte de um sistema cósmico vasto e interconectado, onde cada ser e evento tem seu lugar e propósito. Aí quando vocês veem as pesquisas científicas mais recentes sobre o universo todo, aquelas imagens de fundo que os telescópios James Webb e outros tiram, né? Vocês veem as conexões entre as galáxias, Laniakea e todas as divisões das galáxias do universo, vocês veem o quanto tudo está interconectado. É super importante saber disso. Conexão multidimensional. Explorar e vivenciar formas de relação com outras consciências, sejam humanas, não humanas, aliás, um termo muito comum, consciências ou inteligências não humanas, né? Terrestres ou extraterrestres, o que for, como uma expansão natural do ser. Harmonia cósmica, trabalhar para viver em sintonia com os ritmos e padrões naturais, integrando corpo, mente e espírito em uma dança cósmica. Ok. Segundo objetivo, vivência plena e presente, não só na outra vida, né, gente? ênfase no agora. A nova espiritualidade valoriza a experiência direta e imediata da vida sem projeções constantes para um futuro idealizado ou dependência de eventos transcendentais. Ou, se você é pobre, miserável, você vai morrer assim e só no céu será justificado. Não vamos mais aceitar isso. Isso foi a tônica por milhares de anos. Não será mais assim. Isso não é a nova espiritualidade. Saborear o processo. Viver como uma prática contínua de descoberta, aceitando a impermanência e a incerteza como aspectos naturais da existência e trabalhando com ela, mas não aceitando que a impermanência tem que ser só para nós e para o outro só bem bom e para nós só o ruim. Não é passapanismo social, gente. É importantíssimo a gente saber disso. Importantíssimo. E a aceitação do mistério. Abandonar a necessidade de explicações absolutas e confortar-se com o mistério, abraçando a realidade como ela é. E isso é um tapa na cara dos sistemas religiosos que tentam nos prometer o céu ou nos ameaçam com o inferno. Quando a gente deixa o mistério em aberto, não há nenhuma promessa ali. Nenhuma promessa que nós vamos realmente acreditar. Então nós vamos ter que viver a vida da melhor forma possível, da forma mais ética possível e incluindo todo mundo. Isso. Terceiro objetivo é a expansão da consciência. Consciência ampliada. Então, explorar estados de percepção que revelem novas dimensões da realidade, não como uma fuga ou auto-engano de pessoas deslumbradas, né, como está cheio, mas como uma ampliação do entendimento de si e do mundo. Auto-investigação. Entender a consciência como um campo a ser continuamente explorado, sem a expectativa de alcançar um ápice final, né, mas sempre aprendendo e integrando. Isso evita o anúncio de verdades absolutas, que é o que as religiões fazem e tentam nos enfiar goela abaixo. Não vamos mais aceitar isso. Por fim, tecnologias e práticas de consciência. Então, utilizar métodos como meditação, visualização, respiração consciente, contemplação em contato com a natureza e tecnologias emergentes que ajudem nisso, né, para refinar e expandir a percepção. Só vou dar um exemplo bem simples de tecnologia emergente. Gente, até vocês usarem
uma música meditativa que vocês foram no YouTube buscar e colocam um fone de ouvido bom ali, ou seja lá o que for, e começam a ter um relaxamento e tudo, já é uma tecnologia emergente. Porque há poucas décadas atrás não tinha nada disso. Nada disso existia. Só para dar um exemplo simples, nem vou entrar em coisas mais complexas aqui. Né? Quarto objetivo é relacionamento com a natureza e o outro. Com interconexão ecológica, inclusive. Não buscar dominar ou superar a natureza, apesar da Bíblia dizer que nós temos que dominar o mundo. Não é assim, gente. Não vamos mais aceitar isso. Mas integrar-se a ela como parte essencial de um sistema vivo, e isso é bem sistêmico, na verdade. Né? O pensamento sistêmico nos mostra isso. Relacionamento horizontal, né? Não vertical, não de cima para baixo, quem manda e quem obedece. Não. Abandonar hierarquias espirituais, promovendo uma conexão genuína com os outros seres vivos, em uma base de igualdade e respeito mútuo. E serviço ao coletivo. Entender a espiritualidade como algo que contribui para o bem-estar do todo, não apenas para o benefício individual. Senão, gente, essa espiritualidade é falaciosa, mentirosa, enganosa, ilusória e não conduz a nada de bom. Essa é a minha afirmação aqui. Quinto objetivo, descentralização do eu. Isso vai promover uma coisa que eu considero super importante, guardem essa expressão porque nós vamos falar mais sobre ela ainda. Fim do narcisismo espiritual. O que é esse narcisismo espiritual? Evitar a obsessão pelo aperfeiçoamento pessoal, tipo os coaches aí, né, como objetivo último, entendendo que o eu é uma manifestação interdependente e mutável. Não vai ter mais narcisismo espiritual de nenhum tipo. Despersonalização do caminho, outro termo importante. Aceitar que a jornada espiritual não é sobre se destacar ou alcançar títulos como iluminado, desperto, perfeito, bambambam das galáxias, não. Mas sobre dissolver o ego em algo maior. E humildade cósmica, que interessante essa expressão. Reconhecer que o papel humano é apenas uma entre inúmeras expressões de consciência no vasto universo. E, bom, finalizando, né, o último objetivo hein, seria abertura ao futuro infinito, sem destino final. A nova espiritualidade rejeita narrativas de finalismo, vamos dizer assim, como salvação, nirvana, ou fim dos tempos, nem se fala, né? O futuro é uma abertura infinita de possibilidades, não uma conclusão. Por isso é uma antissoteriologia, gente. Ou talvez uma não-soteriologia, se quiserem. Mas está mais para anti, na minha opinião. Cocriação participativa contínua. Ou seja, viver como parte de um processo em constante transformação, onde a espiritualidade é cocriada a cada momento, em diálogo com o universo e as experiências pessoais. Simplesmente isso. E celebrar o inacabado. Abraçar a beleza do inacabado, do transitório e daquilo que está em construção, né? Entendendo que a perfeição reside na imperfeição. Aí temos que perguntar aqui quais as diferenças disso em relação à soteriologia, como ela é entendida, né, de salvação. Aí tem 4 pontos importantes antes da gente encerrar aqui. Vamos chegar a 1h30 de vídeo dessa aula, uma aula de 1h30, né? Processo contínuo versus estado final. Enquanto a soteriologia busca um estado final de salvação ou iluminação ou qualquer outra coisa, né, a nova espiritualidade enfatiza o processo contínuo de evolução e expansão da consciência. Inclusive os que buscam a chamada espiritualidade evolucionária buscam dessa forma, que é um dos nomes que se dá para essa nova espiritualidade também, que o universo evolui sempre. Eles acreditam que se há uma divindade, é uma divindade que evolui, porque o universo evolui, né? Não sei se darwinianamente ou não, mas de alguma forma evolui, mas é isso que eles acreditam. Integração versus separação. A soteriologia frequentemente enfatiza a separação entre o humano e o divino, né? Enquanto a nova espiritualidade busca a integração com o todo, não há separação. Experiência direta versus crença. A nova espiritualidade valoriza a experiência direta e a investigação pessoal, enquanto a soteriologia muitas vezes se baseia em crenças e dogmas. Aceita, engole, senão vai para o inferno, é isso, né? Cocriação participativa versus submissão. A nova espiritualidade incentiva a participação ativa na criação da realidade, enquanto a soteriologia pode enfatizar a submissão a uma força superior.
Aí que está a grande diferença. Então a nova espiritualidade como um caminho sem fim aí, né, gente? Os objetivos da nova espiritualidade não se limitam a um destino específico, mas propõem uma jornada de integração e vivência plena. Não há promessas de paraíso, iluminação ou redenção, mas sim a aceitação da existência como ela é. Tem a ver com o princípio de talidade, que até no budismo, tal qual é, as coisas como elas são. Um movimento contínuo de conexão e descoberta. Isso é super interessante. Esse caminho é sobre ser, não sobre chegar. Sobre se conectar, não sobre dominar. Sobre explorar o infinito, não sobre fechá-lo em conclusões ou as lacrações, como eu digo aqui brincando, né? Com certeza. Entenderam? Essa é a grande questão. Espero que tenham gostado dessa apresentação nossa aqui, né, gente? E aí, agora é vocês que tem que me dizer, né, nos comentários o que vocês acharam disso aqui. É um trabalho bem longo para apresentar essas coisas para vocês, né? Alguns vídeos que parecem aulas mesmo, porque são didáticos, né? Para vocês entenderem claramente isso. Dá para, digamos, destrinchar esse tipo de vídeo aqui em muitos outros depois em que eu falo de modo mais profundo, e vocês até podem sugerir nos comentários, fala mais sobre tal ponto, Paulo, sobre outro, sobre outro, sobre outro. Fiquem à vontade para isso nos comentários. É isso que eu quero de vocês, para ver quais são os princípios, né, mais importantes que nós podemos desenvolver aqui nos nossos vídeos do canal, né, gente? Essa é a ideia realmente. Bom, falando nisso, né, gente, quem gostou desse vídeo vai nos ajudar a expandir essa noção de uma nova espiritualidade curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos que gostam disso, que também sentem que estão insatisfeitos com a religião formal como ela é, se inscrevendo no nosso canal para ajudar que isso chegue a mais gente, né, que se mostre a relevância disso que nós estamos fazendo em conjunto, porque vocês vão ajudar, né? Aqui eu determine como vão ser os próximos vídeos, então vocês é que vão determinar quando derem a opinião de vocês. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, porque isso nos ajuda também a crescer o nosso trabalho. Quem quiser fazer um valeu demais, né, também ajuda muito. Ou um Pix de apoio em qualquer valor, pela chave Pix, pstackle@gmail.com. E eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Agradeço muito mesmo, isso ajuda muito. Quem se quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @pstackle, Threads e também o Blue Sky é pstackle, TikTok paulo.stackle, X, Twitter, _pstackle, youtube.com/paulostackle ou /paulostackle, facebook.com/canal paulostackle e o meu e-mail pstackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que realmente tenham gostado, né? E aí, né, nos vemos em um próximo vídeo didático, né, tipo aula, quem sabe, né, sobre a nova espiritualidade. Ok, pessoal? Ajudem a distribuir esse vídeo para que mais gente tenha acesso a ele. Até a próxima, então.